Meu olá especial para você que está chegando aí agora, que está assistindo esse vídeo comigo. Eu agradeço pela companhia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês de um tema que está caindo muito nas provas teóricas de primeira habilitação, as provas lá do Detran. Esse tema é o triângulo de segurança. Mas antes eu quero fazer uma pausa aqui e pedir para você que está chegando aí agora, se inscreva nesse canal, ative o sininho ali do lado para você receber notificações, curta esse vídeo e, além disso, compartilhe aí com seus amigos. Manda para os seus amigos o tema, escreve aí, manda nas redes sociais, nos grupos de vocês. Me ajuda aí a divulgar esse conteúdo, que assim mais pessoas vão ter acesso. E dessa forma o trânsito brasileiro também agradece. Triângulo de segurança é um equipamento obrigatório? Sim, ele é um equipamento obrigatório. Veja só o que diz a lei, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele traz especificando que dirigir ou conduzir um veículo sem portar equipamentos obrigatórios, ou mesmo portando esses equipamentos, mas se eles não estiverem em condições de uso, ou seja, estiverem com defeito, enfim, não tem condições de usar, a infração é grave. 5 pontos negativos no RENASH ou no prontuário do condutor, como vocês queiram. Isso é interessantíssimo porque, seguido da infração com multa, é lógico que é a penalidade, nós temos aí também uma medida administrativa, que é a retenção do veículo para regularização. Esse veículo ele vai ficar retido até que você consiga sanar o problema, ou seja, você pegue um triângulo, no nosso contexto aqui triângulo, mas qualquer outro equipamento obrigatório também, você consiga pegar emprestado, enfim, você consiga sanar o problema ali. Você não vai ficar livre da multa, você já foi autuado, a infração é grave, 5 pontos negativos no teu RENASH, mas você vai conseguir seguir em frente então. Sobre medidas administrativas e infração e penalidades, eu vou estar trazendo outro vídeo com mais detalhes sobre isso, porque realmente cai muito em prova. Artigo 230, conduzir um veículo sem o equipamento obrigatório ou com esse equipamento com algum tipo de defeito, que não esteja operando direito, né, que seja ineficiente, a infração é grave. Infração grave gera 5 pontos negativos no prontuário do condutor, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Esse veículo vai ficar parado ali até que você consiga sanar o problema. O triângulo de segurança, ele é usado em que situação? O triângulo de segurança, ele é usado toda vez que o veículo ficar imobilizado temporariamente em um leito viário, ou seja, numa via pública. Em situação de emergência, ele deverá ser providenciada imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. E que forma é essa que o CONTRAN estabelece? Resolução 36 do CONTRAN, no artigo 1º. Artigo 1º. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência do veículo, o pisca-alerta, quando esse veículo estiver imobilizado no leito viário por uma situação de emergência, então. E depois providenciar, então, a colocação do triângulo de segurança ou equipamento similar. E a distância mínima para ser colocado esse triângulo de segurança é de 30 metros da parte traseira do seu veículo. Assim é que se coloca ele. Depois, no próximo slide, eu vou estar trazendo detalhes sobre isso. Mas agora, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero que vocês guardem muito bem definido esse artigo 1º da Resolução 36, guardem com vocês, bem detalhado na mente de vocês. Aqui eu quero lembrar para vocês da ordem. Nós temos uma ordem para sinalizar quando a gente se envolve em algum tipo de emergência. Sinalizar a via pública, então. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência do veículo, o pisca-alerta. Então, nota-se que você envolveu-se em uma situação de emergência, a primeira coisa a ser feita, ou seja, a ação 1, é acionar o pisca-alerta.
Só depois, então, vem a ação 2, que é providenciar a colocação do triângulo de segurança ou, né, algum equipamento similar, uma sinalização similar também. Então, aqui, notem-se bem, gravem na mente de vocês, nós temos duas ações. A primeira ação, acionar o pisca-alerta. A segunda ação, colocar o triângulo de segurança. E por que que ele tem essa ordem? Porque o pisca-alerta é muito fácil você acionar. Você aperta um botão, ele está acionado. Triângulo de segurança, você vai ter que descer do seu veículo, vai ter que ir até o compartimento onde está guardado esse triângulo de segurança, vai ter que pegar ele e fazer a sinalização em loco, então. Por isso ela é mais demorada. Enquanto isso, o pisca-alerta já está fazendo a parte dele, já está alertando, né? Como a própria palavra já diz, os outros condutores da via, avisando ali que tem perigo de acidente, um obstáculo na via, alguma coisa nesse sentido. E a distância mínima, então, 30 metros da parte traseira do veículo. No mínimo, será isso a ser colocado. Esse parágrafo único também, ele nos traz alguma recomendação, dizendo que o equipamento de sinalização de emergência, ele deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. Esse perpendicularmente quer dizer totalmente atravessado ao eixo da via e em condições de boa visibilidade também. Aqui eu tenho um modelo. Eu trouxe uma ilustração para vocês terem uma ideia como ele deve ser colocado. No caso, nós temos essa via aqui nesse sentido, né? A via está para cá e o triângulo está colocado totalmente atravessado, que é para que os outros condutores, os outros usuários da via pública tenham bastante nitidez ali na visão e entender, então, que requer uma situação de mais alerta naquele momento. Alguma coisa está acontecendo ali, um obstáculo, um acidente, alguma coisa nesse sentido aconteceu naquele lugar. Então a pessoa já vai reduzindo a velocidade, já vai tomando precauções e ficando mais alerta a isso. Aqui eu trouxe mais uma vez o artigo 1º da Resolução 36, mas o intuito aqui é simplesmente responder algumas questões que não quer calar e que muitas pessoas me fazem, então eu preciso trazer isso para vocês. Quando se fala de providenciar a colocação de um triângulo de segurança, depois que foi acionado o pisca-alerta, fala também se ou um equipamento similar. E aí vem a pergunta, o que seria um equipamento similar? Que seria? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui que todos, ou pelo menos a maioria dos condutores, entendem muito bem a mensagem. São arbustos ou folhas secas colocada assim amontoadinho no leito viário. Quando você está dirigindo e você se depara com aqueles montantes de folha seca ou de algum tipo de arbustos pequeno no leito viário, você entende, ou pelo menos a maioria dos condutores entendem, que tem uma situação de alerta ali, que tem um aviso, né? E isso é interessante quando a gente fala de folha seca, quando a gente fala de arbustos, são algo que traz alerta aos outros condutores, aos outros usuários da via, mas também não oferece perigo de dano. Nós não podemos acionar qualquer outro tipo de equipamento ali, alguma coisa que vai gerar dano, que vai gerar um impacto, alguma coisa nesse sentido. Vai oferecer um risco de acidente. Mas por que eu devo usar folhas secas? Em que situação devo usar isso? Porque, afinal de contas, eu tenho o equipamento obrigatório do meu veículo, que é o triângulo de segurança. A situação quando se usa folhas secas ou outros arbustos qualquer é justamente como eu vou trazer um exemplo para vocês agora. Alguém está dirigindo tranquilamente nas vias públicas e de repente se depara com um acidente, se depara com um obstáculo na via, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa não está envolvida no acidente, mas se deparou com o acidente ali. É a nossa obrigação como cidadão, como cidadã, avisar ou alertar os outros condutores da iminência de um perigo de acidente. Mas não podemos deixar o nosso
Triângulo de segurança, porque ele é equipamento obrigatório, então tem que portar comigo. Eu devo sinalizar aquele lugar, mas logo após eu posso ir embora. Nesta situação, eu uso folhas secas, eu uso qualquer tipo de arbustos pequenos, lembrando mais uma vez, frisando mais uma vez, que não gere perigo de dano para os outros usuários da via. Dessa forma, eu vou conseguir sinalizar, deixar lá tudo sinalizadinho, bonitinho, alertar os outros condutores, faço a minha obrigação de cidadã e vou embora tranquilo. Alerto alguém ali para retirar essa sinalização depois de sanado o problema e vou embora tranquilamente. E aí, para fechar esse artigo primeiro aqui, a gente traz outra questão, que é por que a distância mínima de 30 metros. A distância mínima de 30 metros ela é relacionada com a velocidade da via. Os metros, eles são concernentes com a velocidade da via. Vamos supor que a gente tem na via lá a R19, né? A velocidade máxima permitida. E ali está 30 km por hora. Então, se o seu veículo estiver numa situação de emergência naquela via, terá que ser no mínimo 30 metros. Mas como a gente normalmente não leva com a gente uma trena, alguma coisa assim para ir fazer essa medição, né? Então, o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele entende que passos largos de um adulto equivale mais ou menos a metros. Nós temos aí vários tipos de via, o Código de Trânsito brasileiro, ele nos traz aí vários tipos de via, ele define, né, vários tipos de via, e cada via pública definida pelo Código de Trânsito brasileiro tem sua velocidade pré-estabelecida. Essas velocidades são pré-estabelecidas e são elas que caem em prova. Mas isso não impede a engenharia de fazer estudos nesses locais, nessas vias, e entendendo que pode a velocidade ser um pouquinho mais alta ou a velocidade pode ser um pouquinho mais baixa, ela pode fazer a sinalização normalmente. Para onde não houver a sinalização física ali colocada, é que a gente entende como a pré-estabelecida pelo Código de Trânsito brasileiro. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da menor velocidade pré-estabelecida pelo Código de Trânsito brasileiro, que é 30 km por hora, 30 metros então, ou 30 passos largos de um adulto, né? Aqui eu tenho um slide que ilustra um pouquinho isso para vocês, mas eu não vou me deter muito nele, senão o vídeo fica muito longo. Aqui só para vocês terem uma ideia, a R19, velocidade máxima permitida, é a mensagem dela, 110 km por hora, 110 passos largos de um adulto. Isso para um dia normal, lindo e ensolarado. Se por acaso estiver condições adversas, pode ser de tempo, pode ser na via, qualquer tipo de condição adversa, e também se for à noite, essa contagem deve ser dobrada, ou seja, de 110 passos, passamos para 220 passos então, e assim sucessivamente. Temos ainda outra exceção, que aqui a bolotinha está questionando. Qual seria a outra exceção? É se a gente encontrar uma curva no meio dessa contagem aí. Nós estamos fazendo a nossa contagem tranquilamente e aí a gente se depara com a curva. O que que a gente faz? A gente para a contagem e só inicia a contagem depois de concluir a curva. Essa é a maneira, né, que o Código de Trânsito brasileiro estipula para que seja colocada a sinalização de advertência. Então, focando mais uma vez esse artigo, eu quero que vocês gravem bem, por isso eu estou repetindo, o artigo 230, ele nos traz a evidência que se não portar o equipamento obrigatório no nosso veículo, nós seremos autuados com infração grave, 5 pontos. Medidas administrativas também, que é a retenção do veículo. No próximo artigo, que é o artigo 225, já muda um pouquinho a situação. Você pode até ter o equipamento em condições de uso, mas você deixou de usar nessas situações, você não sinalizou. Então, a infração também é uma infração grave,
5 pontos negativos no Renasce ou no prontuário do condutor. E a terceira e última situação, artigo 226, fechando a essas recomendações. Se eu sinalizar a via, eu tenho meu triângulo de segurança, coloquei ele lá, tenho os meus equipamentos similares também, arrumei ali, deixei tudo muito bem sinalizado. Ok, sanei o problema, resolvi a situação, fui embora e não retirei essa sinalização que foi colocada. Isso acontece muito quando se trata daquele exemplo que eu falei anteriormente para vocês, das folhas secas. Alguém colocou lá folhas secas, alguém colocou lá alguns arbustos, e aí sanou o problema, pegou o veículo, foi embora e esqueceu de retirar. Se isso acontecer e o veículo for identificado, lógico, infração média 4 pontos negativos no Renasce do condutor. Nós não podemos deixar o outro condutor confuso. O trânsito brasileiro, a educação de trânsito, ela preza por uma interação saudável, uma interação clara e saudável. Então, se eu deixo lá um sinal de alerta para os outros condutores vão ter um contratempo. Eles vão ter que reduzir velocidade, eles vão ficar muito preocupados, achando que tem algum obstáculo, alguma coisa acontecendo, e na verdade tinha, e já foi sanado, já foi resolvido. Então, é errado também. O que eu quero de vocês? Quem vai fazer a primeira habilitação, quem vai fazer prova para concurso público na área de trânsito, não esqueça, artigo 230, artigo 225 e artigo 226. Não portei o equipamento obrigatório ou estou portando ele com defeito, infração grave. Eu tenho os equipamentos, pode até estar em condições de uso, mas eu não fiz uso deles na situação de emergência. Também infração grave, 5 pontos negativos no Renasce. E por último, artigo 226, sinalizei bonitinho, coloquei até lá uma sinalização similar, sanei o problema, fui embora e deixei de retirar os avisos que eu tinha deixado na via. Esses 3 artigos eu quero que eles estejam bem definidos na mente de vocês quando vocês forem fazer a prova, ok? E aí, para fechar, eu quero questionar vocês sobre essa ilustração que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei uma ilustração, eu quero que vocês olhem para ela, respondam para mim essa questão: qual é o erro da imagem? Existe algum erro aí ou não existe? Se existe, o que vocês encontraram de errado nessa imagem? Eu quero que vocês comentem isso comigo. Eu vou estar interagindo lá e respondendo para vocês também. Lembrando para vocês que aqui na descrição desse vídeo tem um link para vocês, se vocês quiserem aulas de reforço, eu trabalho com aulas de reforço, é só vocês acessarem esse link, preencher lá um formulário que eu vou estar respondendo, entrando em contato com vocês posteriormente. Essas pessoas que estão fazendo aulas de reforço comigo, eles têm acesso a vários tipos de simulado, mas eu sempre deixo uma amostra do simulado de vocês, são simulados atuais que eu deixo para vocês estarem ensaiando, vendo se vocês gostam e tal, e não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar aí o joinha para mim, isso vai me ajudar bastante. Inscrevam-se no canal também. Por hoje é só. Eu agradeço bastante pela companhia. Até a semana que vem com vídeo novo. Tchau, tchau.